Pronto. Massa. Boa tarde, galera. Boa tarde, boa tarde. Vou só chamar o Cadu aqui pra gente começar a nossa live de apresentação do Ambiafra. Alô? Tudo certinho aí? Olá. Aí. Então, aí eu ainda tô com a minha tela preta, não sei por quê. O que você fez da outra vez pra conseguir? Ele foi sozinho? Nada. Nada, eu só fui É, sozinho. Então, mas nada, somente aconteceu. aí então a gente vai começando, que aí na hora que aparecer, apareceu. E Ok, vamos ok, na tudo fé. certo, vamos. Massa. Para quem não me conhece, eu sou Josué, eu sou designer da Ambiafra também, né? Além de outras coisas. Eu dei o pontapé inicial da identidade visual e mais ou menos quase tudo que vocês estão vendo na nossa página no Instagram, né? Mas esse projeto ele não começou de agora, ele já começou há algum tempo e o Cadu ele vai começar a falar um pouco sobre isso. Fica à vontade, Cadu. Então, eu fico muito feliz, né, pela presença de todo mundo aqui nessa live. Como o José falou no começo, né, eu vou falar um pouquinho de mim para que vocês possam me conhecer melhor. Meu nome é Carlos Eduardo, tenho 27 anos, sou formado em Ciências Ambientais na Universidade de Brasília, né? E atualmente faço pós-graduação em Meio Ambiente e Sustentabilidade. O projeto, como o Josué falou, ele começou, né, na verdade, a ideia dele há uns 3 meses atrás, né? Que eu vim pensando em como o cenário, né, da área de meio ambiente estava. Por que que tá? Porque você Agora, tá aparecendo o seu o quê? guarda-roupa agora. Ah, Pronto, entendi. agora foi. Aconteceu. Agora foi. Coisas Foi. que acontecem, né? Uhum. Experiência. E aí, e algo que eu vim reparando muito, que o assunto, né, da área estava muito desconexo daquilo que realmente era. Eu conhecia muitos amigos, colegas que estavam, né, que tinham formação na área, mas só que não conseguiam ter carreira, né, e que tentavam, mas não conseguiam, e que eram profissionais, pessoas qualificadas, né, e infelizmente as chances não vinham. Aí eu pensava, cara, o que que pode ser feito, né, para que essas pessoas realmente consigam fazer aquilo que querem, aquilo que gostam, né? E eu pensei, o que que eu posso fazer por isso? Porque muitas vezes a gente espera sempre essa chance de outras pessoas, né? E que também com isso o nosso tempo e a nossa vida vai passando e enquanto outras pessoas têm a sua carreira, nós ficamos nesse momento de não saber aquilo que fazer. Aí eu pensei, o que que o projeto pode ser feito em relação a isso? Então ele começou, como eu falei, há uns 3 meses, né? Começou com 2 pessoas só, Uhum. e hoje, né, nós já temos quase 30, e foi um progresso muito grande nesse sentido. É isso, né? Eu também, eu não, quando eu entrei no projeto, eu já entrei já com algumas pessoas, eu não lembro quantas exatamente já tinham no meio, mas a gente já tinha algumas coisas estruturadas e tudo mais, mas é, é, é bom ver desde o começo até agora do quanto já cresceu o grupo e quanto a gente já está fazendo coisas já que ainda não foram mostradas para todo mundo, mas em breve vai fazer parte disso, né? Mas vamos falar um pouquinho mais dessa questão do projeto, que você vai pegar da ideia até hoje, por exemplo, a gente já está aqui na live, né? Quais foram os passos, etapas que eles já passaram, o que é que você fez, como você conseguiu contatar a galera e coisas desse tipo, né? Sim, então o projeto, né, eu tentei pensar
qual seria o espaço que ele poderia preencher, né? Então eu pensei, tá, tem muitos locais, tem muitas pessoas falando, né, sobre diversidade, sobre o negro tanto no mercado e em faculdades, tem muitas empresas de consultoria falando, né, da importância sobre o meio ambiente, mas estava faltando também um espaço, um local que falasse sobre essas duas coisas, né, que linkasse. Muitas vezes eu sentia falta de exemplos mais concretos, né, como por exemplo, eu falei no podcast que eu participei, né, representando o projeto, tanto na televisão e nas faculdades, a gente vê que parece que certos exemplos sempre são nas grandes cidades, Rio, São Paulo, ou em outros países, mas quais são os exemplos práticos de meio ambiente que você vê na sua rua, né, nos seus locais mesmos, no dia a dia? Eu estava sentindo falta disso, né? Parecia que isso estava muito desconectado. Então, uma das primeiras coisas que eu pensei em relação ao projeto é de tentar conectar os assuntos às pessoas. Uhum. Então, eu pensei, poxa, as redes sociais são um espaço para isso, né? Uhum. Então, a falar disso, usar essa produção é, de conteúdo, aproveitando que muita gente hoje tem o acesso, né, à internet e que a informação está muito mais fácil e prática, que principalmente cada vez mais pessoas, em termos de classe social e principalmente de faixa etária, estão acessando isso, né, de como que eles podem assimilar esse conteúdo. Então, uma das frentes do projeto é isso, é tentar passar essa ideia, né, do meio ambiente de forma mais simples, mais prática, mais popular, com uma linguagem que você possa ver e identificar, né, no seu dia a dia, de tentar mudar essa imagem que o meio ambiente é o parque, é a floresta, e que o meio ambiente ele também possa ser o mercado, o seu trabalho, esses tipos de locais. Porque muitas vezes a gente pensa entre lá e aqui, né, que os locais são umas caixinhas, Uhum. né, e que o meio ambiente estaria, na verdade, inserido dentro de tudo isso. Né? Uma das fases, né, do projeto foi essa. A outra é de tentar colaborar e de falar sobre como é o mercado, né, na área de meio ambiente, porque é algo que basicamente toda pessoa, né, que tanto sai do ensino médio e sai da faculdade pensa, tá, eu me formei e eu vou fazer o quê? Né? Uhum. Quais são os locais que eu posso fazer? Será que as áreas que eu estudei na faculdade têm uma demanda boa? Não tem? E a gente sai muito solto. Aí eu pensei, cara, o projeto ele pode colaborar nisso, né? Tanto com os contatos que a gente conseguir, mostrando quais empresas, quais locais que essa pessoa pode, porque eu vejo muitas pessoas desistindo da área de meio ambiente por causa disso. Elas pensam, pô, não tem vaga, ou não conheço muitos locais que possam, que abram, né, essas chances. Então, a gente está aqui para mostrar, não. Entendeu? Você tem chances, você pode fazer isso, tem, né, esses locais, e de ser esse interlocutor entre as pessoas que precisam, né, né, dessas chances, as pessoas que também podem ser os mediadores nisso. Porque muitas vezes a gente conhece ou faz parte, né, assim, de uma empresa e sabe, pô, tem um processo seletivo lá, entendeu? E será que eu posso divulgar, né, assim, essa vaga? De facilitar isso. Uma outra questão também que o projeto ele pretende fazer e que foi se desenvolvendo é em relação a dentro realmente da graduação, que é de você mostrar que há profissionais negros falando sobre também esses assuntos. Porque tanto na faculdade, em texto, a gente vê que parece que somente pessoas brancas que falam sobre certos temas e que não há profissionais em pesquisa, em desenvolvimento, falando sobre isso. E até para a pessoa que está no ensino médio ou na faculdade, ele tem essa noção, cara, eu sei que eu posso fazer isso porque tem outras pessoas lá também. Uhum. E eu acho que hoje em dia, quando a gente fala muito sobre
diversidade, sobre representatividade, isso conta muito. E basicamente, né, é isso. A gente foi consolidando o projeto com os tempos, né? Como eu falei, ele começou com 2 pessoas. Aí eu fui pensando, cara, o projeto ele precisa de outros profissionais de outras áreas, né? A gente tem o Josué, que faz parte, né, da equipe de comunicação. Nós temos outras áreas como produção acadêmica, temos a área de projetos, entendeu? Porque eu entendo que o meio ambiente é essa visão coletiva, é essa visão interdisciplinar, que muitas vezes também a área de meio ambiente dentro de uma empresa, um local, ela é muito subestimada. É um assunto que tem mais ou menos por ter, Uhum. né? E a gente sente que não dá mais para ser isso, que os impactos e esse conhecimento, ele também tem que partir da pessoa e ser relevante para isso. Porque a gente não vai dar a importância àquilo que a gente não conhece. Então, a Ambiafra está aí, né, para passar esse recado que as coisas não são bem assim e que termos ciência e noção disso vai fazer bem para todo mundo. É isso, né? O, é um projeto que a gente tenta fazer ele de forma mais multidisciplinar possível, né? E acho que é uma boa, né? E desde que a gente começou, eu tô dentro do projeto, sei mais ou menos como é que tá, mas como é que você tem visto a reação das pessoas com relação ao Ambiafro? Para toda vez que você apresenta a ideia, fala com alguém, como é que você tem percebido essa reação do pessoal? Então, até é algo que vem me surpreendendo muito, porque como a ideia, né, eu não tenho um referencial, não tive no começo um referencial muito concreto. Ah, eu vi uma pessoa em outro país, em outro local fazendo isso, e dessa forma acabou, né, servindo como um referencial meu. Eu vi, como eu falei antes, outras pessoas de outros segmentos fazendo isso, Uhum. né, e tendo bons frutos. Então eu parei para pensar, eu vou fazer isso daí também, porque meio ambiente e representatividade negra é algo que as pessoas se identificam muito. Então, né, tanto das pessoas da área, né, que tem algum contato e dos próprios negros, eu tive essa receptividade muito grande, né? E principalmente uma coisa muito legal, que as pessoas, pô, eu nunca parei para pensar nisso, mas é algo que faz completa diferença. Ou muitas vezes a gente acha que a gente vai falar para um público pequeno, né, que não vai ter tanta gama assim de possibilidades. Mas na verdade a gente quer mostrar o contrário. Você falar sobre o meio ambiente, você falar de tudo, é você envolver todos os profissionais, todas as pessoas, é falar diretamente em ter impacto na vida de todo mundo. E também mostrar, né, esse lado que a gente não ter noção disso também acaba prejudicando, né, a forma como a gente enxerga as coisas. Porque, por exemplo, uma coisa muito legal, né, do processo de conhecimento de informação é você despertar e desenvolver a percepção das pessoas de, poxa, eu vi tal reportagem, eu vi tal assunto e por causa do conteúdo que você falou, eu enxerguei isso de outra forma. Então, muita gente tem me falado isso, eu tenho falado, pô, Carlos, realmente não tem muitos negros falando, né, na área, nos locais que eu estudei, geralmente eu era o único negro, ou tinham dois, né, e para pensar, poxa, nas aulas que eu tive, nos locais que eu já passei, geralmente, assim, os exemplos dados geralmente interpretavam que somente as pessoas com autoconhecimento, né, com mestrado, com doutorado, ou somente nas instituições públicas que poderiam fazer uma diferença, né? E aí, muitas vezes a gente não sabe, meio ambiente, como muita gente acha, é coleta seletiva, né? Cada um jogar o seu lixo certo, né? Meio ambiente é você cuidar das florestas. Aí a gente quer mostrar, não, meio ambiente é trabalho, meio ambiente é você falar de educação, entendeu? Então, é de expandir essa percepção. E muita gente tem falado positivamente nesse sentido.
Né? É bem isso que você falou, né? Que tipo, é uma questão da gente disputar esses espaços também, né? Que a gente tem vários obstáculos. Primeiro, enquanto pessoas negras, o quanto é difícil ser ouvido, tanto das nossas questões quanto conhecimentos que a gente tem e pode passar para outras pessoas, né? Acho que esse é um dos papéis também da Ambiafro, que é trazer mais voz ao que a gente tem a dizer sobre a construção do mundo também, né? De a gente fazer parte dessa construção. E por falar nisso, acho que você podia começar falando alguns dos objetivos que a gente tem enquanto grupo, enquanto projeto, enquanto empresa, para poder trazer, mostrar mais para as pessoas, né? Para falar, porque alguns, por enquanto, ainda não viram o que a gente está fazendo, porque a gente tem muita coisa para fazer ainda para frente, para mostrar para todo mundo, mas ainda está bem no comecinho e seria bom a gente trazer coisas que a gente tem no nosso horizonte, né? Tipo, para o que a gente tem para além, né? Uhum. Então, um dos nossos objetivos enquanto projeto é realmente de popularizar, democratizar, né, o acesso e a informação sobre o meio ambiente para as pessoas, tornar isso cada vez mais acessível, de ir onde as pessoas estão, né, de tentar chegar nesses locais. Nós queremos desenvolver projetos, parcerias, é, nesse sentido, porque nós sabemos, e às vezes não é divulgado, que já tem muitas pessoas já fazendo algo nos nossos locais em relação a isso. Então, a Ambiafro quer colaborar. Então, caso vocês que estão participando aqui da live saibam de alguma pessoa, de alguma iniciativa nesse sentido, que esteja fazendo algo relacionado ao meio ambiente, pode falar com a gente, né, que nós estamos aqui para também desenvolver e colaborar nessa pessoa, porque um dos nossos diferenciais é entender que não necessariamente a gente vai chegar no local, não, tá tudo errado, vocês não sabem nada e a gente vai salvar todo mundo. Não, né? Que eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer e entender é quais são as demandas dessas pessoas, desse local em si, porque uma coisa somos nós, que às vezes não temos o contato direto, não estamos lá no dia a dia, e outra coisa são as pessoas que realmente, né, moram lá, que vivem aquela realidade, e que muitas vezes falta esse diálogo e essa comunicação, né? Um outro objetivo nosso é de tentar fomentar, desenvolver, né, a inserção das pessoas negras tanto no mercado de trabalho, de auxiliá-las nas pessoas que estão tanto no ensino médio ou nas faculdades, né, de mostrar, se você que quer falar sobre tal tema, entendeu? Tem outras pessoas no Brasil, né, falando sobre isso. Uma coisa que é muito boa, assim, que da gente falar, é que o nosso entendimento de meio ambiente, ele tenta ser o mais diversificado em termos de localidades, né? Então, faz parte do nosso projeto pessoas de diferentes locais, né? Uhum. Rio, São Paulo, Salvador. Eu acho que também ampliar essa percepção, né, ajuda também as pessoas entenderem e terem essa noção. Eu falei, poxa, eu moro aqui em tal local, mas a minha realidade não vai ser falada, né, não vai ser vista. Eu falei, vai, porque o local que você mora ele é tão quão importante um outro local que tem muito mais visibilidade, né, das pessoas se sentirem importantes nesse sentido. Então, né, passar esse conhecimento, de instruir mais as pessoas, né, que a gente sabe que o mercado hoje está cada vez mais concorrido, e como o José falou, para alguém que é negro é muito mais complicado. Então, a gente entende que esse movimento de um colaborar com o outro, da gente se ajudar como um todo, só vai ser bom, tanto para a gente quanto para todo mundo. A gente entende que o desenvolvimento, né, a melhoria de cada um não fica restrita a somente uma pessoa, porque querendo ou não, a gente acaba influenciando as pessoas que nós convivemos, né, família, né, conhecidos. Então, essa informação que a gente planta em um local, ela acaba se multiplicando em outros também. Então, o nosso projeto ele tem essa visão ampla,
né, daquilo que pode ser feito. Aí você pode parar para pensar, nossa, a gente quer salvar o mundo, entendeu? Quer mudar bastante coisa. Mas eu Uhum. penso que muitas vezes, se a gente mudar só uma partezinha, você realmente não vai causar uma real mudança. E Sim, que o seu esforço, a sua energia não vai ser tão produtiva assim. E essa visão de meio ambiente completa que é o que a gente quer passar. é isso, né? É interessante você trazer tudo isso, né? Que eu acho que alguns dos nossos objetivos com relação à educação, qualificação de outros profissionais, conectar as pessoas, também é tudo isso. E eu acho que seria bom a gente já introduzir também o que, é que a gente vai começar a falar a partir de amanhã, né? Na nossa página, aqui na página da Ambiafro, que a gente vai falar sobre racismo ambiental. E aí seria bom você trazer um pouquinho, explicar um pouquinho como é que funciona e o que é esse conceito para a gente poder começar a trabalhar durante a semana e para o pessoal entender um pouco mais da nossa proposta, nosso contexto, essas coisas. Entendi. Então, como vocês, nas nossas redes sociais, nós, nas últimas semanas, né, nós contamos um pouco do que é o projeto, nós mostramos os nossos membros e a partir, né, dessa semana que já começa, nós vamos contar realmente os temas que nós queremos falar, sendo que o primeiro deles, como o José falou, que é racismo ambiental. Esse é um tema muito complexo, que de maneira geral não é falado em faculdades, cursos, né, mas só que está presente nas nossas vidas e muitas vezes a gente nem repara, né, ou tem, digamos assim, essa visão mais específica. E eu posso falar, né, contextualizar com assim, algumas perguntas simples, que vocês já repararam nos locais de vocês, por exemplo, que certas ruas, né, em certos locais, tem certos, em certos locais, né, que recebem uma melhor é, é, visibilidade e atenção, como asfalto, saúde, colégio e outros não. Né? Quando cai uma árvore, no local que você mora, às vezes demora 1, 2 meses e ninguém faz nada. E enquanto em outros, né, a árvore está bonitinha, ela pensou em cair, outra pessoa já, opa, né, já faz algo. Então, o racismo ambiental, sendo explicado dessa maneira simples, pode ser exemplificado por isso. Ele é o racismo, essa discriminação, né, é, que acaba acontecendo em detrimento, principalmente, ou do local que você mora e daquilo que você é. Isso pode ocorrer tanto em termos de políticas públicas, né, de certos serviços que são privados de certas pessoas e de certos locais por causa disso, né, que de maneira geral você sente que as pessoas não se importam, né, com aquilo que você pensa, com aquilo que você acha. Isso pode ser pensado de, poxa, porque nesse local sempre falta luz? Nesse local, quando chove, enche toda vez, né? Em outras partes da cidade não. Aí você fica pensando, pô, por que sempre aqui, né? Então esse pode ser e são exemplos do racismo ambiental. Porque, por exemplo, uma coisa que nós estamos vivenciando agora, né, a pandemia, do porquê, de maneira geral, pessoas negras morrem muito mais, tem uma taxa de fatalidade muito maior do que pessoas brancas. Porque, ainda mais hoje em dia, nos bairros, porque em certos bairros os moradores também têm uma taxa de mortalidade muito maior do que em outros locais. Isso, né, dessa forma mais concreta, algo que nós estamos passando, pode ser identificado como racismo ambiental. A parte ambiental, muita gente pensa, vou falar aqui de chuva, né, que você vê todo ano, em determinada parte do ano, né, quando chove, certos locais sofrem mais, né, que tem deslizamento, e outros pode chover a mesma coisa que não acontece nada, né, do porquê isso. Então, a partir da semana que vem, nós vamos contar, né, um pouquinho melhor como é que isso funciona. É massa. É importante, né, que a gente fale sobre isso, porque a gente consegue ver
o quanto isso acontece, mas a gente não consegue ouvir as pessoas que são atingidas, as pessoas que sofrem com isso, né? E, assim, fora das razões óbvias que a gente tem, mas por que que isso acontece? Porque isso é tão recorrente, tipo assim, é um problema que é muito recorrente, mas a gente não ouve falar sobre isso, né? Por que isso acontece também? Sim, sim, porque como até assim, algumas pessoas estão comentando aqui, é porque a gente também sabe que quanto mais informação certos públicos eles tiverem, maior análise crítica eles vão ter. E quem questiona, geralmente, tem uma tendência a gerar mais problemas, entre aspas, do que outras pessoas que não, Uhum, infelizmente. Então, esses assuntos eles não são debatidos e não são introduzidos de maneira popular, porque sabem que quanto mais conhecimento nós tivermos, mais críticos às coisas nós seremos. Então nós não vamos aceitar mais qualquer coisa, né, certos discursos de políticos, não, que eu sei que nessa região é um problema, né, muito pontual. Não é pontual. Assim, certas coisas não acontecem por acaso. E uhum. quem fala isso, quem tem esse tipo de representação sabe disso. Então, é intencional, né, que nós não saibamos desse tipo de conteúdo. Então, um dos motivos, né, que a gente está trazendo ele para começar é que ele dá uma contextualizada muito grande naquilo que o projeto quer fazer. Tá, certas coisas acontecem, mas quem é que sofre mais com isso? Onde que realmente ocorre isso? Né? Eu acho que partir desse princípio é um bom assunto para a gente despertar mais a curiosidade das pessoas. É isso, né? Eu acho que deu bastante para a gente ver o que, é que a gente está propondo com esse projeto, o que, é que a gente vai fazer daqui para frente, para todo mundo que está acompanhando aqui e que vai ficar gravado também para quem quiser ver depois, tudo mais, que é importante trazer a nossa narrativa para esse assunto também, né? Se alguém tiver agora, alguém que está assistindo aí agora tiver alguma pergunta, o momento é agora. Mas a DM está sempre aberta para a gente sempre trocar ideia, receber propostas e coisas desse tipo. Alguém? Sim, quem tiver algum tipo de dúvida sobre aquilo que o projeto faz, aquilo que a gente pode fazer, ou até mesmo algum tipo de sugestão, né, também nós sempre estamos muito solícitos, né, a esse tipo de comunicação. Como nós postamos recentemente, né, a gente também quer escutar aquilo que Uhum. vocês têm a dizer, e não só é, propor temas, que esse diálogo e essa comunicação a gente entende como fundamental também. Bem lembrado, né? Que a gente, o último post, o último post da gente na nossa rede, no nosso feed, é sobre o que vocês querem ver aqui na Ambiafro. Eu acho que seria importante passar lá, dar uma ideia de tema, alguma coisa que a gente possa colocar isso, né? Então, chegou uma pergunta aqui que me passaram. O Carlos falou sobre a multidisciplinaridade do projeto, citando o meio acadêmico. Mas haverá produção de conteúdo voltado para o ensino escolar? Que a Rosângela Severino está perguntando na nossa DM. Sim, sim, nós até temos um setor de produção acadêmica especialmente por causa disso. Nós entendemos que esse processo, principalmente no meio escolar, né, que as pessoas estão sempre muito mais abertas a esse tipo de novo conhecimento, que a gente está também, digamos assim, gerando, né, pessoas com a formação crítica e já com esse conhecimento, para que as futuras gerações já venham uma percepção diferente do que, por exemplo, eu ou você. Então, sim, nós temos essa ideia já em mente. A Verônica pergunta aqui no chat: existe algum desafio que vocês já tenham precisado enfrentar nesse início? Você que já tá, que você estava na questão da direção, tem mais uma visão ampla do projeto como um todo, né?
Então, em relação aos desafios, eu acho que o desafio que a gente tem é a comunicação, porque a gente acabar falando sobre meio ambiente fora do trivial, né, de planta, de bicho, de conseguir relacionar isso com todas as vivências, é muito complicado. E também de tentar tirar isso, né, de temas mais técnicos e conseguir falar de uma linguagem que todo mundo compreenda. Eu acho que isso é o maior desafio nosso. Acho que mais alguma pergunta? Alguém? Dou-lhe uma. Acho que por enquanto é isso. De novo, a nossa DM está aberta para a gente recolher tanto questões, dúvidas, quanto propostas de parcerias para a gente desenvolver alguma coisa juntos. Que o nosso trabalho tem sido esse, de agora, de se estruturar e fazer o projeto dar certo, né? Eu acho que é isso. A ideia dessa live foi justamente só apresentar, ser uma coisa muito rápida, para vocês conhecerem o Cadu, conhecerem a ideia, conhecerem as pessoas que fazem parte da Ambiafro, né? Daqui para frente a gente vai ter mais algumas lives com outras pessoas do projeto, falando sobre diversos assuntos, convidados também. Então, fica de olho que a gente vai fazer. A gente vai deixar essa live gravada lá no IGTV da Ambiafro também. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que participou, que está aqui. A todas as pessoas que estão interessadas, que tiraram um tempinho do seu domingo para poder ouvir a gente, conhecer sobre o nosso projeto. De verdade, muito obrigado. Muito obrigado também, Cadu. Desde o começo, eu me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto. Esse é um projeto muito incrível, tem muito potencial e desde o começo agora a gente já tem mostrado o quão grande, o quão transformador ele pode ser, né? Acho que eu não falo só por mim, mas todo mundo que faz parte do projeto é sobre isso também, né? De fazer parte de uma coisa que vai impactar de verdade. E é isso, né? O José falou tudo, entendeu? Falou bem aquilo que eu tinha pensado mesmo. E uma das coisas que mais me fez criar o projeto foi isso. Qual é o legado, né, que eu quero fazer? O trabalho que eu faço, ele é para quem? Uhum. Né? Quem é que recebe isso? Eu, outras pessoas, né? E de tentar fazer a diferença, não esperar, né, por alguém, não esperar pelo tempo das outras pessoas, que eu seja, né, essa pessoa que está agindo diretamente na transformação. E como o José falou, né, que eu fico muito feliz pelo tamanho que nós já temos hoje, né, se nós conseguimos colaborar com um projeto ou com uma pessoa, o nosso sentido ele já se basta, né, que a gente não precisa muitas vezes, né, influenciar 500 pessoas, né, um número muito grande, já conseguindo com uma já basta, né, que a gente tem que entender que às vezes o pouco já é muito Uhum. e que de pouco em pouco a gente vai fazendo a diferença. É isso. Muito obrigado a todo mundo, mais uma vez. Valeu, de verdade. Tchau. Até a nossa próxima live. Durante a semana também, nossos próximos posts. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.